escolheu esse dia para nos dar a direção. E o Deus que tudo vê está aqui nessa tarde. Amém? Abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis 21, 19. O tema que o Senhor colocou no meu coração foi: o Deus faz brotar água no deserto. Quem crê que o Senhor vai fazer brotar água no deserto aqui nesta tarde? Amém. O interessante é que eu estava estudando uma outra passagem, e aí o Senhor no meio da semana mudou. E aí a gente fica aflita porque você tem tudo preparado, né? Tudo ali organizado, mas a preparação é do homem, mas a palavra final sempre vai ser do Senhor. E quando eu cheguei aqui nessa tarde, estava eu e Jaque, e o nosso pastor aqui conversando, e aí ele falando, né, que a gente faz toda uma preparação, mas a palavra final sempre será do Senhor. Ele diz, às vezes o Senhor muda porque Ele quer trabalhar na vida de alguém específico, de um ou de dois, e no caso são nas nossas vidas nessa tarde. Ele sabe de todas as coisas, o porquê que precisamos ouvir essa palavra nessa tarde. Amém? Vamos lá. Gênesis 21, 19, que diz assim: abrindo-se, amém, pode ser ali, então, que eu não enxergo direito, viu gente? Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água, e foi até lá e encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Amém? Aqui fala a história de Agar, a serva de Sara. Todos nós sabemos dessa história, que Agar, ela foi a serva de Sara, e sabemos da promessa que o Senhor fez a Abraão e a Sara, que ia lhe dar um filho, o filho da promessa. Sabemos que Sara, impaciente como ela foi, sabemos que Sara pegou esta serva e deu a Abraão para se deitar com ele, para que ali nascesse um filho, para que através ali do filho, pensando ela, ali Sara seria edificada, ou a promessa se cumprisse. E ali Sara foi e deu Agar, para que o seu marido se deitasse e ali nascesse um filho. Mas eu quero abrir um parêntese para dizer aqui: Ismael não era o filho da promessa. Porque quando nós tentamos dar o nosso jeitinho, não vai nascer a promessa, vai nascer confronto, vai nascer desprezo, vai nascer afronta. E às vezes queremos fazer do nosso jeito. E Sara, impaciente, estava ali dando um jeitinho dela. E quantas de nós queremos dar o nosso jeitinho? Agar entrou ali de gaiata ali. Eu já vi várias pessoas ministrando, dizendo que Agar era tão carrasca, que Agar era isso, Agar era aquilo. Sara colocou ela nesse problema. Foi Sara quem colocou. E às vezes somos assim. Nos metemos em problemas que não é para a gente se meter. Quantas de nós colocamos a nossa mão onde o Senhor não manda? E às vezes quando as coisas saem do prumo, queremos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor não está vendo? Sara recebeu afronta, Sara começou a receber desprezo, porque aqui a palavra diz que quando ela ali engravidou, ela começou a desprezar Sara. E Sara não estava gostando de nada daquilo que estava acontecendo. E às vezes eu e você é assim. Fazemos coisas que não é da vontade de Deus, e quando as coisas saem da nossa rédea, do nosso prumo, começamos a murmurar, começamos a questionar: Senhor, o Senhor não está vendo? E esquecemos que foi eu e você e que fez determinadas coisas. E a palavra diz que Sara chegou até Abraão e começou a falar a Abraão aquilo que Agar estava fazendo. E ali Abraão disse para ela: a serva é tua,
resolva o teu problema. Ei, tem coisas que eu e você que vai ter que resolver. O impossível Deus vai fazer, mas o possível é eu e você. Se você colocou a mão em algo que o Senhor não mandou, é você que tem que agir. E Ele vai reagir à sua ação. Porque Sara, ela deu Agar. E ali estava gerando um filho. Pensando ela que aquele filho ali da serva iria trazer alegria para ela. Mas não era Ismael que o Senhor queria. Ismael era o filho da impaciência de Sara. Ismael era a vontade humana de Sara. Mas Isaac era o filho da promessa. Isaac era o filho da aliança. E o Senhor não quer que eu e você dê um jeitinho. Tira a impaciência e confia no Senhor. Porque o Senhor tem buscado corações obedientes, corações que confiem nele. E às vezes eu e você tem dito: Pai, está passando tanto tempo e isso não está acontecendo. O tempo é de Deus, a hora determinada é com Ele. Quando as coisas acontecem no meu e no seu tempo, não é bom. Gera tantas coisas. Mas às vezes não queremos esperar o tempo certo das coisas. E aqui a palavra diz que ela chegou até Abraão e Abraão disse: resolve. Então ela ali foi até Agar e ela humilha Agar. E a palavra diz que Agar foi até o deserto, saiu fugida. Imagine para Agar, ali grávida, no deserto, foi humilhada por algo que ela nem pediu. Ela não pediu para se deitar com Abraão, mas estava ali pagando um preço por algo que a tua senhora fez com que ela engravidasse. E ali estava ali pagando aquele preço ali. E ali ela estava ali no deserto, triste, muito triste, porque foi humilhada pela tua senhora. E a palavra diz aqui, para não ficar nas minhas palavras, Gênesis 16. Gênesis 16, bota para mim aí, por favor. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela e ele tinham uma serva egípcia. Pode seguir, pode seguir. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ela possuiu, e ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vindo ela que concebeu, foi a sua senhora desprezada por seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vindo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, e o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe bem os que teus olhos. E afligiu Sarai a ela, e fugiu da tua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sul. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vem? E para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Pode prosseguir. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será.
Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás a um filho, e chamarás seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Até aí. Aqui vemos tudo o que aconteceu com ela. E a palavra diz que ela foi se parar ali no deserto. E ali o anjo do Senhor aparece. Porque Deus, ele viu a aflição de Agar ali naquele deserto. Ela tinha sido humilhada. Estava grávida. Nós que somos mães sabemos quando estamos grávidas o quanto sensível nós somos. Imagina para aquela mulher no deserto, grávida, sem provisão. Mas o Senhor é um Deus que tudo vê. O Senhor vê a minha e a sua aflição. E o Senhor apareceu para Agar ali e disse para ela: eis que eu vejo, Agar, a tua aflição. Volta e se humilha a tua senhora. E a palavra diz que Agar voltou, se humilhou perante a Sara. Sabe o que o Senhor quer dizer comigo e com você aqui nesta tarde? É tempo de se humilhar. É tempo de se submeter. Porque às vezes queremos vitória, queremos que Deus mude o quadro das nossas vidas, mas não queremos nos humilhar. E o Senhor disse: humilha. Às vezes nos humilhamos diante de tantas coisas, nos humilhamos perante os homens, mas não queremos nos humilhar perante o Senhor. E é Ele que tudo vê, é Ele que vê nossas lágrimas, quando estamos no secreto, quando o homem nos machuca, quando o homem nos rejeita, é Ele que está comigo e com você. E Ele te diz nessa tarde: se humilha perante a mim. Se humilha, porque na hora certa, no momento certo, eu vou te exaltar. Mas é necessário se submeter. Deus não está em busca de mulheres com coração fechados, não. Com mulheres que tomem decisões por conta própria, não. O Senhor está em busca de mulheres que sejam obedientes, que sejam confiantes e que tenham fé nele. É isso que o Senhor procura. E eu sei que aqui nessa tarde estão as mulheres que o Senhor escolheu. Aleluia. Se tão somente eu e você crer, o Senhor fará maravilha em nossas vidas. Quem disse que acabou? Quem sabe para Agar ali estava tudo terminado. Mas a história de Agar estava apenas começando. Apenas começando. Quem sabe o diabo tem falo para você: olhe, acabou. Quantas vezes você foi desprezada? Ora, mulher, como você está? Quem sabe a sua história é de vergonha, mas Deus escreve uma nova história em nossas vidas nessa tarde. Deus vai fazer para cada dia de vergonha dupla honra. Porque o Senhor é um Pai que guarda, um Pai que cuida, um Pai que zela. Não olhe aquilo que o inimigo tem falado. Não olhe. Passe por cima dos obstáculos, mas escute a voz do Senhor. Porque o final vai ser bom. Não escute outras vozes. Não escute outras vozes. Porque outras vozes vai fazer eu e você andar errante. Errante. Mas a voz do Senhor, ainda que eu e você esteja em meio ao deserto, vamos vencer. Porque nesta tarde está aqui as guerreiras que o Senhor escolheu para vencer. Aleluia. Ainda que desprezada pelos homens, ainda que rejeitada, mas o Senhor não te rejeita. O Senhor não te despreza. O Senhor vai te usar ainda nesse tempo. A promessa estava com Isaac. A promessa estava com o filho de Sara, sim. Mas o Senhor não deixou Agar desamparada, não. Não deixou. Porque a palavra diz que
O Senhor ali chegou para Agar e começou a lhe fazer promessas. Que o filho dela também ia ser uma grande nação. Porque ela não escolheu estar ali. Ela não escolheu. E a palavra diz que ela retorna ali para a tua serva. E o tempo de Ismael ser gerado chegou. E ali ele cresceu até uma determinada idade, juntamente com o pai. E ali novamente as afrontas começam. A palavra diz que Ismael começa a caçoar de Isaac. E Sara observando. Sara observando tudo. Então ela chega novamente a Abraão e diz: despede ela e o filho. Imagina para Abraão ter que despedir um filho. Imagina para o coração daquele pai, sabendo que aquele menino não tinha nada a ver. Então a palavra diz que o Senhor chega para Abraão e diz: despede, faz o que tua esposa tá mandando. E ali ele despede Agar com um odre de água e com pão. E ali novamente Agar entra no deserto. Quantas de nós entram no deserto mais uma vez? E a afronta volta, e a perseguição retorna. Mas dessa vez era diferente. Agar vai, começa a andar ali pelo deserto, e ali a água do odre acaba. E ela ali coloca o filho dela debaixo de uma árvore e fica distante para não ver o filho dela morrer. Ela vendo o filho dela ali sem água. Provavelmente também o pão acabou. A Bíblia não diz, só fala que a água terminou. E ela ali, ela fica só observando. Pensando ela que ali seria o fim para o filho dela, ou quem sabe para ela. Mas uma promessa foi feita a Agar. Uma promessa foi feita a Agar. E o Senhor te fez promessas. Ele não esqueceu. Ele não esqueceu da promessa que te fez. Quem sabe eu e você esqueceu da promessa que o Senhor te fez. Mas Ele não. Ele não esqueceu. Às vezes estamos olhando um cenário que eu e você está vivendo. Mas o Senhor não se preocupa com o cenário que eu e você está vivendo, não. Porque esse cenário é promício para Ele fazer o milagre na minha e na sua vida. Ele não está preocupado com o que está, se você tem pouco, se você tem muito, aonde você se encontra. Se o lugar é de vergonha, se está tendo escassez, não, Deus não está preocupado com isso. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos e pedimos. Ele é poderoso, Ele é o Deus do impossível. Ele muda quadro, Ele muda história. Então não te preocupas, continua caminhando. Continua caminhando sob a palavra que o Senhor te deu. Porque se eu e você está de pé, se eu e você está viva aqui, é porque o Senhor ainda tem uma história para a minha e para a sua vida. O Deus que tudo vê está aqui nesta tarde, e Ele tem visto a tua aflição. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei que tipo de deserto você tem passado. Se é o deserto da enfermidade, se é o deserto da escassez, se você foi desprezada, rejeitada, não interessa. Deus, Ele vai mudar o quadro. Ele vai mudar o quadro, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E aqui um anjo novamente aparece para Agar e diz assim, 21:18. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. O Senhor fez de Ismael uma grande nação.
Porque o que o Senhor promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Assim Ele fará em nossas vidas. Assim Ele fará. O Senhor proveu água para Agar e para o filho ali dela. Ele não morreu de sede. Ele não morreu. O Senhor vai saciar a minha e a sua sede. Mas sabe por que às vezes eu e você fica com essa sede? Muitas vezes. Sabe por que eu e você muitas vezes tropeça muitas vezes? Porque temos bebido do poço errado. Lembra da mulher samaritana? Ela foi ali até o poço, João 4,14. Ela foi ali até aquele poço. A palavra diz que foi num horário de meio-dia, um sol muito quente. E ela foi, provavelmente ela ia sempre àquele horário para não se bater com ninguém. Porque sabemos da história daquela mulher. Sabemos que ela teve 5 maridos. E quem sabe a sociedade discriminava ela. Com certeza, ela era vista com maus olhos. E ali ela ia ali àquele poço, sempre buscar a água. Só que a história daquela mulher foi mudada naquele dia. A palavra diz que, assim, Jesus ele fala assim para ela: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. Aquela mulher foi em busca de água para matar a sua sede. Mas o que ela encontrou naquela tarde foi um que deu uma água que jorrava eternamente. E é essa água que eu e você precisa. É Jesus. Ele mata a nossa sede. Ele sacia a nossa sede. Quando bebemos da água que vem do Senhor, não temos mais sede não. Passamos por luta? Passamos. Entramos em deserto? Entramos. Mas não temos mais sede. Sabe por quê? Porque quando bebemos da água que o Senhor dá, a gente não fica com sede. A gente não fica. E se por um acaso faltar, o Senhor vai lá e renova as águas. Ele está aqui nesta tarde. E Ele te diz: tome hoje essa decisão. Tome hoje essa decisão de beber desta água, de mergulhar nesta água. Porque Ele quer nos lavar, Ele quer nos purificar, Ele quer nos encher. Porque quando estamos cheios dessa água, pode vir o que vier, a luta que vier, mas nos mantemos firmes, porque Ele nos dá força. A força que eu e você precisa só está em Cristo Jesus. Ele que peleja, Ele que guerreia as minhas e as suas guerras. Se coloque de pé nesta hora. Bota o Salmo 107 para mim, por favor. 107, 35. Aleluia. Diz assim: converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes. É assim que o Senhor vai fazer com cada um de nós. Ele vai fazer de um lugar seco mananciais de águas vivas. O Senhor vai fazer de mim e de você, mulher, fontes de águas para outras mulheres. Assim o Senhor fará comigo e com você. Mas é necessário se apegar a Ele. É necessário. Dê a mão a cada uma nessa hora. O Senhor me deu isso e eu escrevi para eu não esquecer. E Ele disse assim: aleluia. O Senhor está fixando as suas raízes. O Senhor está engrossando os seus caules. E te encherá de água viva para florescer. Todas nós sabemos que no dia 22 de novembro vamos ter o nosso seminário.
E será um tempo novo em nossas vidas. E hoje, vocês que estão aqui, que o Senhor falou, fale para aquelas que vão estar ali hoje. Eu sei que algumas não estão porque não podem mesmo, como algumas pessoas me falaram. E eu sei que o Senhor vai alcançar elas também. Mas para vocês específicos que estão aqui nessa tarde, o Senhor, Ele falou. Vai chegar um tempo novo em nossas vidas. E hoje o Senhor fixa a nossa raiz. Ele está engrossando os nossos caules. Sabe por quê? Porque a rosa do deserto, ela tem caules grossos. Sabe para quê? Para armazenar água. Para poder continuar caminhando no deserto. E nesta tarde, o Senhor está te enchendo dessa água. Ele te diz, eu estou engrossando os seus caules. Rabandarabassou de cantorabaço. Eu estou engrossando. Nesta tarde o Senhor te diz, bebe desta água. Bebe porque vocês nunca mais terão sede. Ah, vocês vão florescer sim. Vocês vão florescer nesse deserto. Ah, não é porque o homem diz, não porque a circunstância diz, não. É o Senhor que te diz nesta tarde, vocês irão florescer. Ah, aquela porta que fechou não foi a de Deus, mas o Senhor abrirá novas portas. O Senhor abrirá caminhos novos. O Senhor abrirá. Mas nessa tarde mergulhe nos rios de Deus. Se permita se encher dessa água. Porque Ele tem história nova.